Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar agora a nossa aula referente ao capítulo 3, onde a gente vai tratar do Ether Channel. Bom pessoal, nós vimos nas aulas anteriores, nós falamos lá do protocolo Spanning Tree. E aí, contextualizando, existem alguns cenários onde é necessário uma largura de banda superior, além da existência de redundância, balanceamento de carga entre os dispositivos e que apenas um único link acaba não sendo suficiente. Então, alguns casos que a gente pode listar aqui seriam as conexões entre switches e uma rede empresarial, onde existem várias demandas, uma grande quantidade de largura uma grande quantidade de largura de banda. E aí, dependendo da quantidade, do tamanho da rede, da quantidade de máquinas que são servidas, questão de largura de banda, buscando evitar gargalos, garantindo resiliência, é necessário um link com a alta capacidade. Outros casos que a gente pode listar seria a conexão de servidores a switches, então ambientes com muitos servidores, e aí pode fazer parte também do primeiro cenário, essa situação aí. Mas quando a gente entra num contexto de data centers, tá certo? É um ponto de extrema importância a conexões de rede de alta velocidade sendo suportadas por mais do que um único link, tá certo? Além da situação de conexões entre data centers, onde ambientes empresariais com data centers espalhados muito distantes, é necessário essa maior disponibilidade, uma largura de banda maior, que por vezes não é possível ser fornecido por um único link. E aí, por que a gente está falando disso? E aí entra o conceito de agregação de link. E aí vocês podem observar nessa figura da direita, onde duas portas gigabit de um switch, elas são agregadas, formando um link de 2 gigabits por segundo. E aí é uma solução interessante, porém, por padrão, essa solução aí ela seria impossível devido ao uso do protocolo Spanning Tree. Por quê? Porque o protocolo Spanning Tree, para evitar um loop na rede, ele iria bloquear uma das portas. E aí é que entra a nossa aula de hoje. Por quê? Porque para evitar que o Spanning Tree impeça esse recurso de agregação de porta, de agregação de links bloqueados pelo protocolo Spanning Tree, existe uma tecnologia chamada Ether Channel. Bom, então o que é o Ether Channel? É uma tecnologia que permite a agregação de links, onde links físicos eles são agregados em um único link lógico. E aí permite um aumento na largura de banda, tolerância a falhas, balanceamento de carga. E aí vocês podem observar aí esse GIF na direita, que trata bem da questão de balanceamento de cargas, que é a divisão das demandas de rede entre os diferentes dispositivos que fazem parte, no caso aí do nosso contexto, do Ether Channel. Ok? E aí, continuando, o Ether Channel ele fornece tolerância à falha, balanceamento de carga, aumenta a largura de banda por meio da agregação dos links. E aí, gente, aumenta a velocidade geral da comunicação entre os switches ao combinar diferentes links físicos, diferentes portas dos switches que vão fazer parte lá do Ether Channel, certo? Essa tecnologia do Ether Channel ela foi
desenvolvida originalmente pela Cisco. Depois surgiu uma padronização lá do I3E, tá certo? Mas originalmente ela é da Cisco. E aí ela surgiu como uma técnica switch a switch aplicada numa LAN para o agrupamento de portas Fast Ethernet ou Gigabit Ethernet em um único canal lógico, como a gente viu, como a gente falou agora há pouco. E aí quando esse Etherchannel ele é configurado, as interfaces físicas elas são combinadas em uma interface virtual, onde essa interface virtual é chamada de port channel. E aí essas interfaces físicas elas são agrupadas nessa interface port channel. Ok? Conforme aí a figura à direita, os dois links na parte de baixo, não havendo bloqueio por parte do Spanning Tree, é possível esses links sejam agregados. Tratando agora das vantagens do Etherchannel. Quando esses links físicos eles são agrupados no Etherchannel, no link virtual, em vez de fazer a configuração em cada porta individualmente, a configuração ela só precisa ser feita uma vez lá no port channel ao qual as portas físicas fazem parte. E aí o Etherchannel ele usa as portas físicas do switch. Não é necessário atualizar lá as portas para ter portas de maiores capacidades. Por exemplo, eu quero atualizar o meu switch para ele ter uma única porta. Atualizar a conexão para ter uma única porta de 10 gigabits por segundo ou 40 gigabits por segundo. É possível utilizar as portas existentes no switch, mas isso aí vai demandar uma quantidade maior de cabos também, obviamente. Como, por exemplo, portas de 1 gigabit por segundo para criar um link maior. Então, por exemplo, é possível criar um Etherchannel com 10 portas gigabit, por exemplo, criando um link de 10 gigabits por segundo. Ok? Ao invés de eu ter que, por exemplo, eu tenho uma demanda que é necessária 10 gigabits por segundo, mas eu só tenho no switch portas gigabit Ethernet, 1 gigabit. Então, ao invés de fazer essa atualização, se eu tenho 10 portas disponíveis para esse único link, eu posso agrupá-las, tá certo? Apesar de que existe uma limitação do Etherchannel de 8 portas. Então, teoricamente, seriam apenas 8 gigabits por segundo, ok? Mas aí, se por acaso essa conexão der conta da demanda, maravilha. A questão do balanceamento de carga, ele também, ou seja, a distribuição dos recursos, ela vai ser distribuída entre as portas que fazem parte do Etherchannel. E aí, as portas físicas que vão fazer parte dele, o tráfego ele vai ser distribuído lá por meio das portas, baseado nos algoritmos de balanceamento de carga que estão rodando nos switches que fazem parte, ok? E aí, como eu falei agora há pouco, o Etherchannel ele vai criar um canal que vai ser considerado como um link lógico. Um fator interessante é que, se por um acaso o STP ele bloquear um dos links físicos que fazem parte do Etherchannel, ele acaba bloqueando o Etherchannel inteiro, incluindo todas as portas físicas as outras portas físicas que fazem parte desse link Etherchannel. Uma vez que o STP ele enxerga apenas o link lógico, tá certo? Um outro ponto interessante é que o Etherchannel ele provê redundância. Por quê? Se por um acaso um link físico que faz parte lá do canal lógico
do Ether Channel. Se por acaso o link físico ele for perdido, isso aí não vai criar uma alteração da topologia, não vai precisar fazer nenhum recálculo lá o STP. Por quê? Porque os protocolos da rede eles vão perceber essa falha como uma interrupção momentânea, tá certo? E aí, se houver pelo menos um link físico lá dentre os links que fazem parte do port channel do Ether Channel, certo? Ele ainda vai estar operando. Bom, tratando agora de algumas restrições de implementação do Ether Channel. Não é possível misturar diferentes tipos de interface. Então, Fast Ethernet e Gigabit Ethernet não podem ser misturadas em um único Ether Channel. Tem que ser Ether Channel distintos. Como eu falei agora há pouco, cada Ether Channel ele pode constituir até 8 portas Ethernet configuradas. E aí, fornecendo largura de banda de 800 megabits por segundo, no máximo, se for utilizado porta Fast Ethernet, ou 8 gigabits por segundo, caso sejam utilizadas portas gigabit. Um outro fator interessante é que a configuração das portas físicas que fazem parte do Ether Channel, elas devem ser consistentes nos dois switches, nos switches que fazem parte. Se a porta física de um lado estiver configurada, por exemplo, como tronco e a outra como modo access, não vai funcionar, não vai ser criado o Ether Channel. Se por acaso a VLAN nativa for configurada, que está configurada e o Ether Channel for uma e a VLAN nativa for outra no outro switch, o Ether Channel ele não vai funcionar. Tá certo? Então, por exemplo, um switch está ligado no outro com dois cabos ligando duas entradas Fast Ethernet. Mais um, ele tem a VLAN nativa configurada como 1 e o outro VLAN nativa configurado como 10. Não vai funcionar o Ether Channel. Ok, pessoal? E aí, conforme eu falei para vocês, tem as interfaces virtuais, as interfaces físicas são agrupadas no Ether Channel nos Port Channels, tá certo? E aí, qualquer mudança que é feita no Port Channel, como eu falei, vai ser atribuída a todas as interfaces físicas. Aí, por exemplo, foi criado a interface Port Channel 1, observe a primeira figura lá em cima, onde foi configurado o modo trunk, sendo permitidas as VLANs 10 e VLAN 20. Nessa segunda figura aí, vocês podem observar que as interfaces físicas 1 e 2 elas vão fazer parte do Port Channel 1. Esse modo desirable aí eu vou falar para vocês daqui a pouco, tá certo? E aí, por exemplo, aí embaixo foi feita a mudança para que as VLANs permitidas sejam 10, 20 e 30. E aí foi configurado o modo Full Duplex. E aí todas as portas físicas, no caso, Fast Ethernet 0/1 e 0/2, elas vão estar operando como modo Full Duplex, sendo necessário apenas a configuração lá no Port Channel. Ok, pessoal? Então, para ser configurado o Ether Channel, existem dois protocolos: o PAGP, Port Aggregation Protocol, e o LACP, Link Aggregation Control Protocol. Ok? E aí, além desses dois, vale observar, existe uma forma de configurar o Ether Channel a partir de uma configuração estática. E aí o administrador de rede ele vai ter que configurar manualmente as portas que vão fazer parte do Ether Channel, sem essa negociação dinâmica por meio desses dois protocolos. E aí, se por acaso o switch ele não suporta algum dos dois protocolos, ou os dois protocolos, ou uma configuração mais controlada,
é possível fazer essa configuração estática. Agora tratando do PAGP. O PAGP ele é um protocolo proprietário da Cisco, certo? O outro protocolo ele vem de uma padronização lá do I3E. E aí existe uma mudança, pessoal, entre os dois, uma diferença entre os dois em relação à nomenclatura, mas os modos de operação eles são basicamente os mesmos. Eu vou falar daqui a pouquinho do LACP, tá certo? Quais são os modos do PAGP? Existe o modo ON, ele vai forçar a interface ao Ether Channel sem negociação. E aí existe também o PAGP Desirable ou desejável, se a gente for fazer a tradução para o português. Uma das interfaces vai entrar em estado de negociação ativo, tá certo? E aí, pessoal, o outro modo vai ser o PAGP Automatic. E aí a interface que tiver com essa configuração, ela vai estar em modo de negociação passiva, onde ele vai responder aos pacotes PAGP que estão nesse modo desirable, tá certo? Mas ele não inicia a negociação. Então, resumindo, o ON ele vai criar lá o Ether Channel de uma vez, tá certo? Sem negociação. O modo Desirable coloca a interface no modo de negociação ativo, onde ele vai lá propor a criação do Ether Channel. E o modo Automatic ele vai estar no modo de negociação passiva, onde ele vai apenas responder aos pacotes PAGP que foram enviados lá do switch que está operando com o modo PAGP Desirable. Bom, então existe também uma certa compatibilidade entre os lados, tá bom? Para que esse processo do Ether Channel ele funcione. Então, por exemplo, se os dois lados estiverem com o modo Automatic, eles vão estar em modo passivo. Então, não vai acontecer a formação do Ether Channel, porque os dois vão ficar aguardando a negociação e nada vai acontecer. Tá certo? Se os dois estiverem em modo Automatic, não vai acontecer. Tá certo? Se um dos lados tiver com modo ON, o outro também tem que estar com modo ON também. Sim, só para finalizar. Por quê? Porque o modo ON ele não negocia. Se tiver um lado modo ON e o outro lado Automatic ou Desirable, não vai ser formado o Ether Channel. Ok, pessoal? E aí, só para relembrar, não necessariamente é obrigatório utilizar esses dois protocolos. Existe também o modo de configuração estática. Aqui tem uma tabela, gente, que vai resumir usando dois switches, tá certo? Com o modo PAGP em cada um deles. Então, estabelece-se o canal se os dois estiverem on. Se um tiver on e o outro naquele modo, em algum dos dois modos de negociação não é estabelecido. Se for os dois desirable, é estabelecido. Se for só um desirable, é estabelecido. Se for os dois modo passivo, modo automatic, não é estabelecido o Ether Channel. Não é estabelecido o canal, tá certo? O port channel. O outro protocolo é o LACP, e aí ele é uma especificação do I3E, 502.3 AD, o padrão. Basicamente opera da mesma forma que o PAGP, que é proprietário da Cisco. Existe uma vantagem no LACP, que é o fato dele funcionar em outros equipamentos de rede, diferente do da Cisco. Apesar de que equipamentos da Cisco eles suportam o LACP também. Ok?
A nomenclatura para os modos ela é diferente. Ao invés de a gente ter o modo automatic e desirable, a gente tem o modo ativo ou active, tá certo? E o modo passivo, que é o modo passive. O modo on, novamente, ele não negocia. Se por acaso os dois estiverem com o modo on, ele vai criar o port channel de uma vez, tá bom? Se por acaso for LACP passivo, a porta vai estar em modo de negociação ativo. Se por acaso ele for o LSP passivo ou passive, ele vai ficar aguardando lá os pacotes para que o port channel ele seja criado. Ok? Então, da mesma forma que acontece com o PAGP, os modos eles devem ser compatíveis nos dois lados. E a vantagem do LACP é que ele permite uma melhor detecção e correção de erros, já que ele é um protocolo mais recente do que o PAGP. E aí oferece mais robustez quando na criação e manutenção dos Etherchannels. Aqui tem-se um resumo também dos diferentes modos. E aqui um resumo dos modos, tá bom? On e on, desirable, automatic, active e passive, ok? Com o PAGP e o LACP. Agora um exemplo de configuração do Etherchannel. Bom, e aí tem algumas instruções que elas são úteis para o contexto da configuração do Etherchannel. Então, todas as interfaces Ethernet do switch elas devem suportar o Etherchannel. Com relação à velocidade e modo duplex, as interfaces que fazem parte do Etherchannel, tanto no switch 1 quanto no switch 2, elas devem estar no mesmo modo. Ok? O mesmo vale para as VLANs. Então, por exemplo, se por acaso estiver no modo tronco, as VLANs autorizadas elas têm que ser a mesma coisa, a VLAN nativa também. Ok? Com relação às faixas de VLANs, o Etherchannel ele também suporta o mesmo intervalo de VLANs mesmo intervalo de VLANs padrão. Ok, gente? Se por acaso as VLANs permitidas forem diferentes, não vai haver estabelecimento do port channel. E aí a gente consegue ver isso ressaltado nessas figuras aí do lado direito. Na parte de cima, nós temos a formação do Etherchannel, a velocidade, o modo duplex e a VLAN nativa são exatamente os mesmos, mas nessa figura de baixo vocês podem observar que o link da esquerda do switch 1 ele opera no modo duplex, half duplex, perdão, e o outro opera no modo full duplex. Como essa inconsistência ocorre que o Etherchannel ele não vai ser formado. Ok, pessoal? E aí um ponto de ressalva, como a gente já viu, se por acaso a gente fizer alguma mudança na configuração do port channel, todas as interfaces físicas elas vão sofrer aquela configuração. Mas se por um acaso a gente fizer uma alteração na interface física, essa mudança não vai para o port channel e por consequência para as outras interfaces. Só que se por um acaso houver uma alteração na interface física, isso aí vai prejudicar a compatibilidade, certo, das interfaces que fazem parte lá do Etherchannel, certo? E isso aí vai causar problema problema de compatibilidade das interfaces, prejudicando o estabelecimento lá da comunicação Etherchannel.
tá certo? Então, resumindo, vai causar algum tipo de erro. Trazendo aqui um exemplo de configuração utilizando o protocolo LACP. E aí a primeira etapa, e aí eu peço que vocês observem com atenção essa figura no canto inferior direito. É necessário, na primeira etapa, especificar as interfaces que vão fazer parte do grupo Etherchannel. E aí tem esse comando, a Interface Range. No caso aí da figura, vocês podem observar que foram as interfaces Fast Ethernet 0/1 e 0/1 e 0/2. Não se preocupem que no final da aula eu vou fazer uma prática no Packet Tracer para mostrar a configuração do Etherchannel para vocês, tá certo? Mas vamos nos ater aqui aos slides mesmo. Etapa 2. Essa etapa aí, gente, contempla a criação do canal, do port channel. E aí o comando é channel group, e aí o identificador, no caso aí ficou 1, mode active. E aí lembrando que o LACP faz parte da nomenclatura do LACP. Observem aqui atrás novamente. Ok? Se por acaso fosse desirable, aí seria o PAGP. Prosseguindo aqui, pessoal, para alterar as configurações Layer 2 é utilizado o comando interface port channel e aí o identificador da interface. E aí vocês podem observar que o port channel 1 ali embaixo ele foi configurado para operar em modo de tronco, onde as VLANs permitidas são as VLANs 1, 2 e 20. Agora tratando da verificação de alguns problemas que podem existir no estabelecimento de uma conexão Etherchannel, no caso aqui um troubleshooting. E aí tem alguns comandos que podem ser utilizados para verificar o status e aí, a partir disso, buscar-se os erros. Tem um módulo aqui que está configurado no interface e a outra está diferente. Ok? Então a gente tem os comandos aí, show interface port channel, show ethernet summary, show ethernet channel port channel e show interface etherchannel. A gente vai fazer uns testes com alguns desses comandos lá no final também. E aí todos esses comandos fornecem informações, seja sobre o status da interface lá do port channel, interfaces listadas de cada port channel, entre outras funcionalidades. Ok? Então só lembrando, as interfaces de um interchannel devem possuir a mesma velocidade, mesmo modo duplex e as VLANs nativas, a mesma VLAN nativa. Certo, gente? Então, ao garantir essas configurações, isso vai evitar que alguns problemas possam acontecer, como por exemplo, as portas atribuídas no Etherchannel não fazem parte da mesma VLAN, ou então uma está configurada no modo Access e a outra está configurada no modo Trunk, e aí vai causar problema de compatibilidade. O entroncamento ele ser configurado em algumas das portas que fazem parte lá do Etherchannel, mas não em todas elas, apesar de que se a gente faz a configuração lá só no port channel, todas as interfaces que fazem parte elas vão ter aquela configuração aplicada, mas aí se por acaso for feita a mudança de configuração individual, aí pode dar problema, como eu falei para vocês, certo? Ok, gente? Então a questão, por exemplo, das VLANs permitidas, que tem que ser a mesma coisa. Agora um exemplo. Observem aí as interfaces Fast Ethernet 0/1 e 0/2 conectadas formando o interchannel, só que
Ao observar por meio do comando show Ether Channel Summary, a gente observa que o Ether Channel ele não está operacional. Observem ali embaixo, gente, no canto, na última linha. A Port 1 é o Port Channel 1. SD, S quer dizer que ele é Layer 2. Observem aí, RS, Layer 3 e Layer 2. Routing e Switching. E D significa que ele está down, a mesma coisa das interfaces físicas. Na esquerda, o Port Channel, interface lógica. Na direita, as interfaces físicas que fazem parte dele. D seria de down. E aí, para ajudar mais ainda, utiliza-se o comando show run begin interface port channel. E aí ele vai listar aí a port channel 1 e as interfaces flash Ethernet que fazem parte dele. E aí, gente, observem aí, ele faz o teste nos dois switches, S1 e S2. E aí vocês podem observar que o switch 1 ele está operando no modo on, mode on, certo? Observem aí na quarta, quinta, sexta, sétima, oitava linha da figura. Channel Group 1, mode on. E embaixo ele está com o modo desirable. O modo on ele não negocia, tá certo? Então por isso que a conexão Ether-Channel ela não foi formada. E aí no caso do exemplo, tá certo? Foi configurado no switch 1, foi modificado do mode on para o modo desirable, deixando os dois compatíveis novamente. E aí, a partir daí, o Ether Channel é formado por meio do Port Channel 1. E aí vocês observem aí novamente a mesma imagem que eu mostrei no começo, tá certo? Port 1, PO1, SU, S que é camada 2 e U quer dizer in use, tá bom? E as interfaces fecha Ethernet 0/1 e 0/2 já estão com a letra P. Lá em cima P quer dizer Bundled in Port Channel ou ligado ao Port Channel. As duas interfaces físicas estão ligadas ao Port Channel, a interface virtual. Ok, pessoal? Vamos fazer a prática, tá bom? Bem, pessoal, vamos fazer aqui a nossa prática do Ether Channel. Nós vamos pegar aqui dois switches aqui em cima e dois switches aqui embaixo. E aí a gente vai fazer a configuração do Ether Channel nesses de cima e nesses de baixo também. Nesses de cima a gente vai configurar, vai fazer uso de portas Fast Ethernet. E esse de baixo aqui a gente vai utilizar as portas Gigabit. Vocês podem observar que o Spanning Tree já bloqueou um dos links. E aí vamos configurar o Ether Channel para resolver esse problema. A gente vai utilizar o comando interface range para que as mudanças feitas aqui elas reflitam sobre as interfaces que foram listadas. No caso da 0/1 até a 2. E aí a gente vai utilizar o comando channel group, sendo possível até 6, certo? Para criar o port channel. E aí tem os modos. E a gente viu isso durante a aula, tá bom? O modo on vai habilitar automaticamente. E aí tem os dois protocolos, o LACP, que é o protocolo de 3E, ele é utilizado por todos os dispositivos de rede, e tem o protocolo proprietário da Cisco, que é o PAGP. Vamos configurar aqui em cima utilizando o LACP. Então, Mode Active.
A gente fez isso no primeiro no primeiro switch, perdão. Vamos fazer isso agora no segundo. E aqui o modo passivo. Vocês podem observar aqui em cima, ó, que os dois links já estão operacionais. Então, o Etherchannel, a configuração, ela funcionou. Vamos dar aqui o comando show interfaces Etherchannel. Aqui, interface Fast Ethernet 0/1. Port State, Channel Group, Port Channel. Então ele está no Port Channel 1. O modo ativo. E o protocolo, o LACP. Mesma coisa, a interface Fast Ethernet 0/2. Aqui, as portas que fazem parte do Port Channel. Fast Ethernet 0/1 e a Fast Ethernet 0/2. Agora vamos usar o comando show interfaces Port Channel 1, porque foi configurado o Port Channel 1. Olha só, ele está habilitado o link, dois links de 100 MB, duas portas Fast Ethernet, resulta no link de 200 megabits por segundo. Ok? A gente indo aqui para o segundo switch. Observamos aqui que o modo configurado foi o passivo do LACP. Vamos agora configurar o segundo par de switches. Agora nesse aqui, vamos configurar utilizando o PAGP. E aí o modo vai ser o Desirable. Foi configurado em um switch. E agora vamos para o outro. E aqui ele vai ter o modo alto. Ok, pessoal? Então, configurado. Vamos fazer aqui o comando show interfaces etherchannel. A porta gigabit, channel group 1, port channel, porta 1. Aqui o modo desirable, protocolo, PAGP.
Vamos usar o comando agora show interface export channel 1. E aí vocês vão observar que o link é de 2000 megabits por segundo, porque são duas portas gigabit Ethernet, 1 gigabit mais 1 gigabit. Ok, pessoal? Até mais!